Eu estava no corredor dos cereais quando minha mãe, de repente, agarrou meu braço e me puxou para trás de uma prateleira. A voz dela saiu afiada, quase em pânico, quando sussurrou: "Não olhe para cima." Meu coração disparou. Achei que ela estava exagerando, mas não consegui me controlar. Acabei olhando para cima, e o que vi quase mudou tudo. Antes de contar o que aconteceu, não esquece de se inscrever e comentar de onde você está assistindo. Meu nome é Sophie Lane. Tenho 16 anos. E aquele sábado começou como qualquer outro dia comum. Minha mãe, Rebecca, e eu fomos ao Greenmart fazer as compras da semana. Meu pai estava viajando na rota do caminhão, e meu irmãozinho Ethan tinha ficado em casa, provavelmente grudado no videogame. Parecia um fim de semana em que nada poderia dar errado. Mamãe e eu andávamos pelo mercado, jogando coisas no carrinho enquanto ríamos juntas. Eu brincava dizendo que ela comprava tipos demais de cereal, e ela retrucava dizendo que eu nunca me decidia por apenas um. Era leve, divertido, seguro. Para mim, fazer compras sempre foi uma tarefa chata, algo para terminar o mais rápido possível. Mas minha mãe, professora e multitarefa nata, sempre aproveitava esse momento para conversar sobre a escola, meus amigos ou as coisas que estavam na minha cabeça. Naquela manhã, eu estava relaxada, distraída, sem prestar muita atenção a nada além dos lanches que queria levar para casa. Eu confiava no mercado, na rotina, na calma previsibilidade daqueles sábados. Foi por isso que o que aconteceu em seguida me chocou tanto. Eu não fazia ideia de que, em apenas alguns segundos, uma ida normal ao mercado se transformaria em uma das experiências mais assustadoras da minha vida. O corredor dos cereais sempre tinha sido um dos lugares mais tranquilos da loja. Luzes brilhantes no teto, prateleiras organizadas com caixas coloridas e o som suave dos carrinhos deslizando pelo piso brilhante. Nada naquela manhã parecia diferente até acontecer. Um instante antes, eu estendi a mão para pegar uma caixa de sucrilhos açucarados. No seguinte, a mão da minha mãe apertou meu pulso com tanta força que me fez estremecer. O aperto era firme, quase desesperado. E, antes que eu conseguisse perguntar o que ela estava fazendo, ela me puxou bruscamente para trás da alta prateleira de metal. Cambaleei um pouco, quase deixando a caixa cair. "Mãe, o que você?" Comecei, mas ela me cortou com um sussurro tão tenso que fez meu estômago gelar. "Não olhe para cima", disse. O tom da voz dela não se parecia com nada que eu já tivesse ouvido. Não era a voz que usava quando me lembrava das tarefas ou mesmo quando estava brava. Era urgente, crua, do tipo que deixa claro que algo está errado, mesmo quando você não entende o que. Eu congelei, encarando o rosto dela. Os olhos estavam arregalados, varrendo o corredor como os de um falcão, e os lábios apertados, como se ela estivesse segurando o pânico. Levou um dedo à boca, pedindo silêncio. Meu peito se apertou. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que não era brincadeira. No começo, tentei obedecer. Mantive o olhar baixo, fixo no piso riscado. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos, e de repente cada som do mercado parecia mais alto, o rangido de uma roda de carrinho, o zumbido constante dos refrigeradores, a conversa baixa de um casal no corredor ao lado. Todos aqueles sons se misturavam em um ruído de fundo incômodo, que me fazia sentir como se estivéssemos nos escondendo de algo invisível. Mas a curiosidade é uma coisa perigosa especialmente para mim. Minha mente começou a disparar em possibilidades. Será que havia alguém perigoso por perto? Uma pessoa de quem estávamos nos escondendo? Ou até mesmo um animal selvagem que, de alguma forma, tinha entrado no mercado? Nada fazia sentido. Por que ela me diria para não olhar para cima? O que poderia haver acima de nós? O silêncio se estendeu. A mão da minha mãe não largava meu braço, e o aperto era tão forte que eu conseguia sentir as unhas dela através da manga da minha jaqueta. Ela não parava de lançar olhares para cima, a mandíbula tensa. E então percebi um reflexo de movimento nos olhos dela, como se algo tivesse se mexido lá em cima. Essa pequena pista me corroeu por dentro. "Mãe, o que é?" Sussurrei. Ela não respondeu. Apenas murmurou de volta, quase inaudível: "Fique parada. Fique quieta." A voz dela tremeu levemente e isso só tornou tudo pior.
Minha mãe era do tipo que se mantinha calma em qualquer situação. Se até ela soava assustada, é porque havia realmente algo sério acontecendo. Tentei forçar minha respiração a ficar lenta, mas não adiantou. Quanto mais tempo eu permanecia ali, mais difícil ficava não olhar para cima. Minha mente pintava imagens terríveis do que poderia estar lá, sombras se movendo, algo prestes a despencar, ou talvez até alguém nos observando. Cada segundo se arrastava, pesado e insuportável. Foi então que ouvi um rangido fraco acima de nós, como madeira sob pressão ou metal cedendo ao peso. Meu estômago se revirou. Olhei para minha mãe, mas ela apenas apertou ainda mais os lábios e balançou a cabeça, sinalizando para eu não me mexer. O rangido aumentou. Logo depois, veio um leve chocalho, como se algo estivesse se deslocando em uma prateleira alta. Minha imaginação saiu do controle. E se o teto estivesse prestes a desabar? E se algo enorme fosse cair sobre nós? Eu não aguentei mais. Ignorando todos os avisos, ignorando o medo evidente nos olhos da minha mãe, incline lentamente a cabeça para cima. E foi nesse momento que meu coração quase parou. Acima do corredor, empilhados em uma viga alta de armazenamento, havia vários paletes carregados de caixas pesadas, cargas enormes que pareciam completamente estáveis. Um dos cantos de um palete estava perigosamente inclinado, o peso forçando a viga que o sustentava. O rangido que eu tinha ouvido era o metal gemendo sob a pressão. As caixas balançavam levemente, ameaçando despencar a qualquer segundo. A visão fez meu peito gelar. Não eram apenas caixas de papelão, eram itens de atacado, grandes, cada um provavelmente pesando mais do que eu conseguiria levantar. Se caíssem, viriam direto para o corredor abaixo em cima de nós, em cima de qualquer pessoa que estivesse ali. Eu arfei, sem conseguir me controlar. Minha mãe imediatamente apertou meu braço com mais força e sussurrou entre os dentes cerrados. Eu disse para não olhar. A voz dela não estava com raiva. Estava apavorada. Ela queria me poupar de entrar em pânico, mas agora era tarde demais. Eu tinha visto. E meu corpo travou, minhas pernas se recusando a se mover, minha garganta seca. Nunca me senti tão pequena, tão impotente, encarando algo que poderia nos esmagar em segundos. A mão da minha mãe tremia um pouco enquanto me puxava mais perto da prateleira, como se o corpo dela pudesse, sozinho, me proteger do que estava acima. Ao nosso redor, o mercado seguia como se nada estivesse acontecendo. Uma mulher empurrava o carrinho na entrada do corredor, cantarolando baixinho. Uma criança corria rindo no corredor ao lado. Nenhum deles sabia do perigo que pendia sobre suas cabeças. E então veio o momento que mudou tudo. A viga soltou outro estalo forte, mais alto dessa vez, e uma das caixas na beira se inclinou para frente. Escorregou alguns centímetros e, por um segundo de gelar o coração, pareceu prestes a cair. Foi nesse instante que percebi, se nada fosse feito, alguém poderia se machucar. No momento em que vi o palete se mover acima de nós, o pânico percorreu meu corpo como um choque elétrico. Minhas pernas ficaram pesadas, minha garganta seca e, por um instante, não consegui me mexer. O aperto da minha mãe em meu braço ficou ainda mais forte, puxando-me contra a prateleira, como se ela pudesse me proteger fisicamente de toneladas de peso balançando sobre nossas cabeças. O rosto dela estava marcado por uma mistura de medo e determinação. Os olhos se moviam rapidamente ora para cima, ora para mim. Fique parada, sussurrou. A voz tremia, mas ainda carregava a firmeza de sempre, aquela autoridade que me fazia obedecer. Ela queria que eu me mantivesse calma. Queria silêncio. Mas eu sentia cada parte do meu corpo tremer. O rangido acima crescia, mais alto, como um sinal de alerta que só nós parecíamos ouvir. Continuei encarando a pilha enorme de caixas oscilando na viga. Pensei no que aconteceria se caíssem, a força esmagadora, o caos de gritos, as pessoas no corredor sem a menor noção do perigo sobre elas. Meu coração batia descontrolado. Lembrei da mulher que havia passado cantarolando enquanto empurrava o carrinho. Lembrei do garotinho correndo pelo corredor ao lado. Se eu ficasse em silêncio, como minha mãe queria, eles não saberiam até ser tarde demais. Olhei para ela de novo. Estava concentrada apenas em me manter calma, o corpo inteiro tenso, como se soubesse que minha curiosidade já tinha rompido a frágil calma que tentará criar. O instinto dela tinha sido me proteger de ver porque ver significava congelar.
mas eu não estava mais congelada. Eu fervia de medo e urgência. O som acima estalou outra vez. Dessa vez, a caixa na beira se inclinou ainda mais para frente. Meu corpo reagiu antes da minha mente processar. Parem! Cuidado! Gritei. As palavras saíram rasgando da minha garganta, mais altas do que eu imaginava, ecoando pelo corredor. Cabeças se viraram imediatamente. Os clientes pararam no lugar, olhos arregalados de confusão. Um funcionário da loja, que subia por uma escada próxima, parou no meio do degrau, fixando o olhar em mim. Por um segundo, o silêncio engoliu o corredor. Todos me olharam como se eu tivesse perdido a cabeça. E então olharam para cima. Naquele instante, seus olhos mudaram. A realidade os atingiu da mesma forma que havia me atingido. Suspiros e gritos contidos ecoaram quando as pessoas perceberam o que estava prestes a acontecer. O funcionário desceu da escada às pressas, o rosto pálido. Uma mulher deixou a cesta cair e puxou o filho contra o peito. Um homem arrancou o carrinho para trás, as rodas chiando contra o piso. O rangido acima rugiu mais alto e o palete se inclinou ainda mais. A mão da minha mãe me puxou com força para trás, empurrando-me contra a prateleira. Abaixe-se! Ela gritou, o instinto protetor mais forte do que nunca. Me joguei no chão no exato momento em que o som de metal se rasgando tomou conta do ar. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. E então aconteceu. O palete cedeu com um estrondo ensurdecedor. Caixas pesadas despencaram no corredor, se chocando contra o chão com uma força capaz de estremecer os ossos. Cartões se arrebentaram, pacotes explodiram, cereal e comida se espalharam por todo lado. Uma nuvem de poeira se ergueu, sufocante. Gritos ecoaram ao redor enquanto os clientes corriam em busca de abrigo. O barulho era tão alto que abafava qualquer outro som, como se a loja inteira estivesse desmoronando. Agachada, vi o caos se desenrolar em questão de segundos. O lugar onde eu tinha estado de pé apenas momentos antes agora estava enterrado sob caixas despedaçadas. Minha respiração travou na garganta. Se eu não tivesse me mexido, se minha mãe não tivesse me puxado, aquelas caixas teriam caído diretamente em cima de mim. O funcionário que estava na escada permaneceu paralisado contra a parede, o peito subindo e descendo rapidamente. Ele olhava para mim, depois para os destroços, como se só naquele momento percebesse o quão perto tinha estado de ser esmagado. Minha mãe manteve o braço em volta de mim, me protegendo enquanto pedaços de destroços ainda caíam. Quando o barulho finalmente cessou, o corredor estava irreconhecível. Papelão e embalagens destruídas cobriam o chão. As prateleiras haviam entortado com o impacto, e cereais se espalhavam pelo piso como areia depois de uma tempestade. Por alguns instantes, ninguém se moveu. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som distante do bip de um caixa registradora. Então vieram os gritos. Clientes pedindo ajuda, perguntando se alguém tinha se machucado. O choro de um bebê. Alguém tossindo no meio da poeira. Minha mãe, finalmente, afrouxou o aperto no meu braço. Olhou para mim, o rosto pálido, mas os olhos firmes. É por isso que eu disse para você não olhar, falou baixo, mas com firmeza. Eu não queria que você travasse. Às vezes, saber antes não ajuda. Você precisava confiar em mim. As palavras dela cortaram a névoa que ainda dominava minha cabeça. Ela tinha tentado me proteger, não só das caixas que caíam, mas do medo paralisante de vê-las prestes a despencar. Ela me conhecia bem demais, curiosa, impulsiva, incapaz de esperar. E tinha razão. No instante em que olhei para cima, o pânico me consumiu. Mas ainda assim, eu não conseguia afastar aquele pensamento: se eu não tivesse gritado, se não tivesse quebrado o silêncio, aquelas pessoas não teriam se mexido. O funcionário poderia ter continuado na escada. Aquela mulher com o filho poderia ter caminhado direto para o perigo. Minha decisão tinha sido imprudente, mas também fez as pessoas perceberem o que estava acontecendo. Em meio aos destroços, com a mão da minha mãe ainda agarrada à minha, percebi que tinha feito uma escolha. Eu tinha agido para o bem ou para o mal. E essa escolha mudou tudo. O estrondo foi ensurdecedor. O chão tremeu sob meus joelhos, as prateleiras ao redor chacoalharam. O som de madeira estilhaçando e papelão se rompendo encheu o ar quando a carga pesada despencou.
Poeira e flocos de cereal explodiram pelo corredor como confete. Só que não parecia festa. Era assustador. Por um momento, nem consegui respirar. Meus ouvidos zumbiam, meu corpo paralisado, cada nervo esperando pela próxima caixa cair. Quando finalmente o silêncio voltou, abri os olhos. O corredor, que segundos antes estava arrumado e organizado, agora parecia uma zona de guerra. Caixas esmagadas cobriam o chão. As prateleiras estavam tortas, e comida se espalhava em montes desordenados pelo piso. O ar carregava o cheiro amargo de poeira misturado ao doce dos cereais esmagados. Pessoas gritavam, algumas tossindo, outras chorando. Virei o rosto para olhar o lugar onde eu tinha estado antes da minha mãe me puxar para trás da prateleira. Meu coração afundou. O exato ponto estava enterrado sob 3 caixas enormes, cada uma do tamanho de uma mala. Se eu tivesse ficado lá, teria sido prensada ou pior. Meu estômago se revirou quando a ficha caiu. Eu tinha estado a segundos de ser esmagada. Você está bem? A voz da minha mãe cortou meu choque. As mãos dela se moveram rapidamente, tirando pedaços de detrito de cima de mim, verificando meus braços e ombros como se quisesse se certificar de que eu ainda estava inteira. O rosto estava pálido, mas os olhos queimavam de intensidade. Eu acho que sim, gaguejei, a voz trêmula. Ela me puxou para seus braços, me abraçando tão forte que mal consegui respirar. Graças a Deus, ela sussurrou contra meu cabelo. Gritos ecoaram à distância enquanto os funcionários da loja corriam em direção ao caos. Um gerente de colete vermelho veio apressado, os olhos arregalados diante do corredor destruído. Todos, recuem. Alguém se machucou? Ele chamou, tentando assumir o controle da situação. Uma mulher que empurrava um carrinho apertava o filho pequeno contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quase caiu em cima da gente. Ela chorou. Outro homem esfregava o braço, fazendo careta de dor no ponto onde uma caixa menor o atingira ao cair. O funcionário que tinha subido na escada estava encostado na parede, tremendo, as mãos sacudindo. Ele olhou para mim, depois para os destroços, e murmurou um obrigado silencioso. Engoli em seco, a garganta árida. Meu grito tinha sido impulsivo, até imprudente, mas fez as pessoas se moverem. Tirou cada um da rotina, obrigou-os a olhar, a reagir. Minha mãe tinha razão. Às vezes, enxergar cedo demais pode te paralisar de medo. Mas, se eu tivesse ficado em silêncio, alguém teria percebido a tempo. A loja se encheu de caos enquanto funcionários gritavam por manutenção. Alguém ligou para o 190, e clientes tentavam empurrar seus carrinhos para longe do corredor destruído. O choro de criança se misturava ao estalo agudo dos rádios enquanto os funcionários corriam atrás de instruções. E, no meio de tudo, minha mãe nunca soltou minha mão. O aperto era firme, me mantendo no chão enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. Ela se agachou até a minha altura, a voz calma, mas firme. Viu agora, Sophie? Viu o quão perto foi? Assenti, as lágrimas enchendo meus olhos. Minha voz falhou quando sussurrei. Se você não tivesse me puxado. Ela balançou a cabeça. Se você não tivesse gritado, mais pessoas teriam ficado debaixo daquilo. Não entende? Você salvou todos. As palavras dela me pegaram de surpresa. Pela primeira vez desde o desabamento, olhei ao redor. De verdade. A mulher com o bebê encontrou meus olhos, o rosto marcado por alívio e gratidão. O funcionário ainda me encarava como se não acreditasse no que eu tinha feito. Alguns outros clientes assentiram na minha direção. Alguns até cochichavam entre si enquanto lançavam olhares para mim. Eu não tinha salvado só a mim mesma. Eu também tinha salvado eles. Mesmo assim, o peso do que quase aconteceu apertava meu peito. Eu sentia os ânsias circulando na minha mente. E se eu tivesse ignorado o estalo? E se eu não tivesse olhado para cima? E se eu não tivesse gritado? Cada uma dessas perguntas me lembrava de como tudo é frágil. De como um sábado normal de compras podia, em segundos, se transformar em um pesadelo. Os paramédicos chegaram em poucos minutos, abrindo caminho pela multidão com maçãs e kits médicos. Examinaram o braço do homem ferido, perguntaram se havia mais alguém machucado e afastaram as pessoas dos destroços.
Um policial conversava com o gerente da loja, anotando informações, enquanto funcionários isolavam a área com fita. As câmeras no teto piscavam, registrando tudo. Prova de quão perto o desastre tinha chegado. Minha mãe me puxou de lado enquanto os paramédicos trabalhavam. Sua voz estava mais suave agora, carregada de emoção. Sophie, você precisa entender. Às vezes meus avisos não são para te assustar. São para te proteger. Eu já vivi o bastante para sentir quando o perigo está perto. Mesmo que eu não consiga explicar na hora. As palavras dela penetraram fundo em mim. Pensei na voz dela, na forma como tinha sussurrado, não olhe para cima. Agora eu percebia que ela não queria que eu congelasse. Não queria que eu entrasse em pânico. Ela estava tentando me dar segurança da única maneira que podia, controlando o que eu via. E quando compreendi isso, envolvi sua cintura com meus braços e sussurrei de volta. Agora eu entendo. Me desculpa por não ter ouvido. Ela beijou o topo da minha cabeça, me segurando firme. Você ouviu quando mais importava, disse ela. É isso que conta. Enquanto ficávamos juntas naquele corredor destruído, cercadas de clientes assustados e caixas quebradas, eu sabia que aquele momento ficaria para sempre comigo. A visão dos paletes desabando, o som dos gritos, a sensação da mão da minha mãe apertando a minha, tudo ficou gravado na minha memória. E junto disso veio um novo entendimento sobre confiança, instinto e a rapidez com que a vida pode mudar. A volta para a casa do Gremart pareceu completamente diferente da ida naquela manhã. O carro estava silencioso, exceto pelo ronco constante do motor. Minha mãe mantinha as duas mãos firmes no volante, os nós dos dedos esbranquiçados de tanto apertar. Eu fiquei no banco do passageiro, olhando pela janela as casas e árvores passando. Mas minha mente estava presa, repetindo cada som e cada imagem da loja, o estrondo ensurdecedor, os gritos, a pilha de caixas no lugar exato onde eu tinha estado. A cena rodava na minha cabeça sem parar. Quando finalmente estacionamos na garagem, eu esperava que meu irmãozinho, Ethan, corresse até nós para nos receber como sempre fazia. Mas, em vez disso, ele estava esparramado no sofá da sala, controle na mão, gritando com o videogame. Ele mal olhou para nós até notar a expressão da minha mãe. O que aconteceu? Perguntou, se sentando depressa. Mamãe deu um sorriso tenso e respondeu. Estamos bem. É isso que importa. Ela não deu detalhes, e eu também não. A verdade era crua demais, pesada demais para ser jogada numa conversa casual. Mas o olhar dela deixava claro, ela não estava apenas tentando disfarçar. Estava protegendo Ethan de carregar o mesmo peso que agora eu carregava. Mais tarde naquela noite, quando a casa estava em silêncio e Ethan já dormia, eu fiquei sentada na minha cama segurando a lista de compras que ele tinha feito para nós naquela manhã. A caligrafia infantil, com palavras escritas errado, me arrancou um sorriso leve. Ele tinha escrito palitinhos de queijo e biscoitos, e eu tinha zombado dele mais cedo. Mas agora, aquele pedaço de papel tinha um peso completamente diferente nas minhas mãos. Fiquei pensando em como eu tinha chegado tão perto de não voltar para casa, em como algo tão simples quanto pegar uma caixa de cereal poderia ter terminado em tragédia. O pensamento me fez estremecer. Minha mãe bateu de leve na porta e entrou. Sentou-se ao meu lado, o rosto agora mais suave, menos tenso do que tinha estado o dia inteiro. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Dei de ombros. Não consigo parar de pensar nisso. O barulho da queda, o lugar onde eu estava de pé, não sai da minha cabeça. Ela assentiu devagar. Não vai sair por um tempo. Mas é assim que a gente aprende. Às vezes o mundo ensina lições de um jeito que nunca esquecemos. Finalmente, olhei para ela e perguntei a questão que estava me corroendo. Por que você não queria que eu olhasse para cima? Por que não me disse logo o que estava acontecendo? Os olhos dela se suavizaram com tristeza e compreensão. Porque eu te conheço. Se você tivesse visto de imediato, poderia ter entrado em pânico, congelado ou tentado correr para o lugar errado. Eu queria te manter calma até ter certeza de onde era mais seguro. Às vezes, não saber de tudo no momento é a única forma de ficar em segurança. A resposta dela ficou ecoando em mim. Ela não tinha tentado me controlar ou me manter no escuro.
Ela tinha tentado me proteger do medo até que fosse a hora de agir. Agora fazia sentido, mas na hora eu não conseguia enxergar. Essa realização doeu, porque me mostrou o quanto eu ainda tinha que aprender sobre confiança. Nos dias seguintes, o incidente no Greenmart virou assunto da cidade. O noticiário local exibiu uma reportagem curta sobre o acidente, mostrando imagens do corredor destruído e entrevistas com clientes que estavam lá. Quando minha mãe e eu assistimos à transmissão, senti um arrepio ao ver a repórter parada exatamente onde eu tinha estado segundos antes da queda. Na comunidade, as pessoas comentavam como tinha sido uma sorte ninguém ter se ferido gravemente. Como a loja precisava rever seus protocolos de segurança. Mas, para mim, não se tratava de sorte ou de protocolos. Foi sobre um momento aterrorizante que me mostrou o quão frágil a vida realmente é. Percebi que pequenas coisas começaram a mudar em mim. Na escola, quando os amigos zombavam dos avisos dos pais ou reclamavam das regras, eu já não entrava na onda como antes. Agora eu sabia que, às vezes, essas regras ou avisos vêm do instinto, do amor, de um lugar que a gente não entende no momento. Passei a ouvir com mais atenção. A pensar 2 vezes antes de ignorar conselhos. E, acima de tudo, passei a valorizar os instintos da minha mãe de uma forma que nunca tinha valorizado antes. Uma noite, enquanto nos sentávamos para jantar, meu pai perguntou como tinha sido a ida ao mercado. Minha mãe e eu trocamos um longo olhar. Não contamos a ele toda a história naquela noite, pelo menos não na frente do Ita. Mas, naquele olhar, nós duas sabíamos que algo tinha mudado entre nós. Ela não era apenas minha mãe. Era a pessoa que tinha enxergado o perigo antes de mim. A pessoa que me puxou para longe do risco. E eu não era apenas a filha dela. Eu tinha me tornado alguém que entendia o peso da confiança e o quanto uma escolha pode significar vida ou morte. Até hoje, sempre que entro em uma loja e ouço o estalo de uma prateleira ou vejo algo empilhado alto demais, meu peito aperta. Mas então eu lembro de como minha mãe segurou minha mão. Do jeito que ela disse, é por isso que eu falei para você não olhar. Essas palavras ecoam na minha cabeça. Não como medo, mas como proteção. A maior lição que aprendi naquele dia é simples: confiança importa. Quando alguém que te ama te dá um aviso, mesmo que você não entenda, é preciso acreditar que essa pessoa está vendo algo que você não vê. Um segundo de dúvida, um segundo de hesitação pode mudar tudo. E é por isso que nunca vou esquecer o momento no corredor dos cereais, quando minha mãe me puxou para trás da prateleira e sussurrou as palavras que salvaram minha vida. Se você chegou até aqui nessa história, não esqueça de se inscrever no meu canal para mais relatos como este e deixar um comentário dizendo de onde você está assistindo. Vou adorar saber a sua opinião.